O fim está próximo. O fim dos tempos se aproxima. Olá, pessoas queridas do canal Quase Tudo. Será que teremos uma terceira guerra mundial? Estamos próximos de uma batalha em escala global? Por que tantas guerras locais e rumores de guerra mundial? Há séculos, há milênios, os homens vivem se degladiando. Quando a gente lê sobre a história da humanidade, parece que estamos lendo sobre a história da maldade. Eu já disse em outros vídeos, Deus concedeu ao homem a inteligência, a capacidade de dominar a natureza. Mas o mesmo homem que cria maneiras de salvar outros seres humanos é o mesmo homem que inventa armas para destruir o seu próximo. E por que eles continuam destruindo o seu próximo? Segundo seus argumentos, segundo suas palavras, fazem isso em nome da justiça e da democracia, e até mesmo em nome de Deus. A história está cheia desses argumentos. Há séculos, os homens dominam, escravizam e matam. É claro que no pequeno espaço deste vídeo não cabe falar de tudo, mas podemos lembrar de dois fatos históricos. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, e a Segunda Grande Guerra Mundial, que mudou o mapa do mundo. Vale destacar que cerca de 50 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim desse grande conflito, que durou de 1939 até 1945, duas grandes superpotências se tornaram inimigas, os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje conhecemos como Rússia. Esses dois grandes países foram as primeiras potências militares a criarem as bombas atômicas. Bombas capazes de exterminar a própria raça humana. Basta lembrar aqui a mais poderosa de todas, a bomba chamada Czar ou Tsar, produzida pela Rússia. Um artefato tão poderoso e perigoso que os militares tiveram receio de fazer o teste duas vezes. Vários países possuem bombas atômicas. Vou citar apenas alguns desses países: Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, França, Inglaterra, Índia e Paquistão. E ainda vale lembrar Israel. Esses países estão construindo blocos de forças uns contra os outros. E a Rússia, a China e os Estados Unidos encabeçam essas alianças. Sempre é bom lembrar, a ciência evoluiu em todas as áreas, especialmente na área militar. Uma terceira guerra mundial, ou melhor, uma guerra nuclear, levaria à morte de bilhões de pessoas. Talvez fosse a última de todas as guerras. A tensão militar está aumentando entre os países. E o Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, perdeu sua autoridade. O imperialismo moderno americano está em toda parte. E a China e a Rússia estão unidas contra os americanos, enquanto países como a Inglaterra e a França apoiam o governo dos Estados Unidos. Vale destacar, focos de conflitos estão espalhados pelos continentes. Crise econômica mundial, crise ideológica e política. Crises que provocam rumores de uma guerra em escala mundial. Enquanto a Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos, o conflito na Síria parece não ter fim. O Oriente Médio é um cenário de batalhas. Israel, Irã, Síria e Arábia Saudita vivem um conflito perigoso. E ainda não podemos esquecer a tensão militar entre dois países que possuem bombas atômicas, a Índia e o Paquistão. Países que parecem estar à beira de uma guerra que pode arrastar todo o planeta. E como a Bíblia nos diz, reino contra reino, nação contra nação. O cenário de uma guerra nuclear pode começar na Síria ou nas fronteiras com a Rússia. Vale lembrar aqui que os conflitos na Síria colocam os Estados Unidos e a Rússia frente a frente.
O governo russo apoia o presidente da Síria. Enquanto isso, o governo americano é contra o atual governo da Síria. O governo do Irã e os Estados Unidos se ameaçam constantemente. Israel, com o apoio dos americanos, ameaça o Irã e a Síria. Em poucas palavras, o nosso mundo se aproxima de um colapso militar, de um conflito militar mundial. Mais uma vez eu devo lembrar, aqui eu apontei esses conflitos de uma forma bastante superficial. Guerras e rumores de guerras. E a Bíblia fala sobre isso. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E diante disso fica a pergunta: o que podemos fazer? Devemos nos preparar nossa vida espiritual, nos preparar para a volta de Cristo, para a vinda do nosso Senhor. E se você ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus, faça isso agora. Cristo te ama. Ele deseja te salvar e lhe dar a vida eterna. Não tenha receio, tenha fé e se entregue ao nosso Senhor. Os sinais do Apocalipse surgem diante dos nossos olhos, mas ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo voltará para julgar o mundo. Por isso mesmo, não devemos cruzar os braços. Venha para Cristo. Conheça seu Evangelho enquanto ainda há tempo. E quem se afastou dos caminhos do Senhor, procure voltar. E quem já está buscando, busque ainda mais. Se santifique ainda mais. A volta de Cristo se aproxima. A profecia vai se cumprir. A hora é urgente. É hora de se preparar para o grande dia. O fim está próximo. O fim dos tempos se aproxima. Todos serão julgados. Desperta, igreja. Tudo está se cumprindo.